Muito bem. Então, boa tarde a todos e a todas. Como já foi apresentado, né, meu nome é Conceição e a gente vai dialogar hoje um pouco sobre uma ciência especial, ensinar a ler e a escrever. Mas, especificamente, né, como ensinar a ler e escrever, tendo por base as evidências científicas. Pode passar, Samara, por gentileza. Pode passar. Então, a gente começa, né, fazendo uma reflexão sobre a aprendizagem da leitura e da escrita nos dias atuais. Então, aprender a ler e a escrever são habilidades fundamentais dentro e fora da escola. Dentro da escola, porque permite o sujeito, né, a criança, o adolescente, o adulto, a construir e a reconstruir, né, o conhecimento. Fora da escola, são os usos sociais da leitura e da escrita, que podem ser vistos quando uma criança ou um adolescente ele vai a um supermercado, quando ele manda uma mensagem, né, via WhatsApp para um colega, quando ele escreve um bilhetinho na escola, quando ele escreve um texto, enfim. O direito à educação, ele inclui o direito, obviamente, à alfabetização. Aqui a alfabetização, ela é uma condição, né, essencial para que essa criança, esse adolescente, esse adulto tenha acesso aos conhecimentos e a todos os direitos, né, de sociedade, na sociedade em que ele vive. E hoje o analfabetismo ele tem impactos em diferentes esferas da vida dessa criança ou desse adulto. Pesquisas mostram que para uma pessoa que não está alfabetizada aí, um adulto analfabeto, essa perspectiva ela reduz, né, a perspectiva de vida, as chances de desenvolvimento profissional e pessoal, como ele lidar com as emoções, né, com relação às competências socioemocionais, com relação à saúde, com relação aos relacionamentos pessoais e interpessoais. E é exatamente isso que a gente vai tratar hoje de forma mais específica, mais nas minúcias. Pode passar, Samara. Então, em 2015, 193 países, inclusive o Brasil, ele assinou um pacto, né, na ONU, por meio desse pacto surgiu a Agenda 2030, com 17 ODS. Esses 17 ODS são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o que é que diz essa agenda? Essa agenda ela foi desenvolvida, né, pensada para propor um mundo, um caminho mais sustentável e preciso, e para esse caminho ser mais sustentável e preciso, é preciso que tomemos medidas audaciosas e medidas transformadoras. E daí surge esses 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, que constitui, na verdade, uma lista ambiciosa de metas, né, que devem ser cumpridas até 2030, e o objetivo final, né, dessa agenda, o papel principal dessa agenda é não deixar ninguém para trás. E dentro desses 17 objetivos, nós tiramos o quarto objetivo, que fala sobre a qualidade na educação. Então, esse quarto objetivo, ele diz que devemos garantir o acesso à educação, e o Brasil já tem, se não conseguiu 100% ainda, mas está em volta de 98%, 99% de crianças em idade escolar, né, dentro das escolas. Mas não é só garantir o acesso, é que esse acesso inclua uma educação inclusiva, uma educação de qualidade, uma educação equitativa. Quando a gente fala em uma educação inclusiva, nós estamos falando de educação que atinja a todos,
sem exceção. Então, se eu estou dentro de uma sala de aula com 30 crianças, que 10 não estão alfabetizados e 20 estão, então eu, professor, para que essa educação inclusiva realmente se materialize dentro do meu planejamento, dentro das minhas sequências didáticas, eu proponho atividades que atinja a todos, os 30, sem deixar nenhum para trás. E uma educação equitativa é uma educação em que o professor, dentro de sua sala de aula, pense mais em estruturas, em colaboração para aquelas crianças que ainda não sabem. Pode passar, Samara. E é dentro dessa perspectiva que se materializa as diferenças de aprendizagem, que é o famoso efeito Mateus. Não sei se vocês conhecem a parábola dos talentos, eu vou aqui falar bem resumidamente. O Senhor tinha 3 servos e ele distribuiu talentos para esses 3 servos. Um servo recebeu 5 talentos, o outro servo recebeu 2 talentos e o outro servo recebeu 1 talento. E esse senhor viajou e muito tempo depois esse senhor volta. E estes servos, eles retornam ao seu senhor e o que ele deu 5 talentos, ele investiu os 5 talentos e devolve 10 talentos para o senhor. O que ele deu 2, também investiu e devolve ao senhor 4 talentos. E aquele que só tinha 1, com medo de investir e perdeu os talentos do seu senhor, ele enterra o talento. E quando o senhor chega, ele desenterra e devolve ao senhor, né, aquele talento que ele lhe deu. E aí eu estou com a Bíblia aqui na mão e eu vou só ler bem rapidinho o último trecho, quando ele diz assim: dar-se-á ao que tem e terá em abundância, mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que julga ter. E a esse servo inútil, aquele que devolveu o único talento que recebeu, jogai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger dos dentes. Então, trazendo essa parábola para a educação, é aquele famoso provérbio que a gente diz, né? Os ricos cada vez ficam mais ricos e os pobres cada vez ficam mais pobres. Então, quando a gente está em sala de aula, que a gente percebe a diferença em termos de acesso ao conhecimento de alguns alunos para os outros, que nós possamos intervir de uma maneira muito rápida, em tempo hábil, para que essas diferenças elas não cresçam com o passar dos anos. Entendem? Porque uma diferença que a princípio pode ser pequena, com o passar do tempo, essa diferença ela aumenta. Suponhamos, se uma criança no primeiro ano ela já traz para a escola conhecimentos de fonologia e se alfabetiza, 30, vamos supor, e 20 e 10 se alfabetizam. No segundo ano, aqueles 20 que passaram também para o segundo, que não se alfabetizaram, eles podem até se alfabetizar. Mas, em termos de conhecimento, aqueles que se alfabetizaram antes, certo? Estão num nível muito mais superior em termos de quantidade de conhecimento. E agora, imaginem vocês, crianças que passam pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, e chegam nos quartos anos, e pode até chegar a se alfabetizar no quarto. Mas se comparar em nível de saber, de conhecimento, com aquele que se alfabetizou no primeiro, a diferença é enorme. E essas diferenças, elas vão passando por toda a vida escolar dessa criança. Então, para que esse efeito Mateus não se materialize dentro da sala de aula, é preciso que essas diferenças elas sejam sanadas o mais rápido possível, certo? Para que futuramente essas diferenças não sejam tão grandes e chegando praticamente ser impossível que essa criança ela se iguale em termos de conhecimento com aquela que se alfabetizou lá atrás. Pode passar, Samara.
E aí eu trouxe um esquemazinho que vai ficar mais fácil de vocês compreenderem. Por exemplo, quando os alunos chegam no primeiro ano, por exemplo, no primeiro não, vou colocar no terceiro, que é a parte da consolidação. Quando eles chegam no terceiro ano, por exemplo, com todo um arcabouço cultural, de letramento, de consciência fonológica, de consciência fonêmica, que já escreve as palavras, que já lê, que já produz. Então, uma criança, quando chega ao terceiro ano, com esse nível de contribuição, para que ele aprenda, o professor vai contribuir menos. Para uma criança mediana, que chega com conhecimentos medianos sobre o processo de alfabetização, o professor também vai contribuir de forma mediana para que ele aprenda. Contudo, quando essa criança chega ao terceiro ano, por exemplo, com um repertório ainda inicial das competências preditoras e editoras da alfabetização, o que é que o professor tem que fazer para que ele aprenda? Ele tem que contribuir muito mais. Então, quando o professor faz isso dentro de sala de aula, ele está reduzindo o efeito Mateus. E isso é uma educação equitativa. É uma educação onde o professor ele vai trabalhar para contribuir mais com aqueles que ainda não aprenderam. Entende? Então, esse é um processo, eu vou dizer que não é um processo fácil, não é, mas é possível de ser feito, falo com propriedade. Eu sou professora alfabetizadora de salas de aula com crianças que passaram 3, 4, 5 anos depois do ciclo de alfabetização sem estarem alfabetizadas. E a gente faz um trabalho multiníveis e realmente dá certo. Ele funciona. Contudo, o efeito Mateus nessa criança, né, se comparado à aquisição do conhecimento que ele teve no quarto, quinto ano, com 13, 14 anos, se comparar com aquele do primeiro ano, em termos de conhecimento, o do primeiro ano vai chegar aos quase quintos anos com um repertório muito maior do que essa criança que se alfabetizou tardiamente. Pode passar, Samara. E aí eu trago as metas de aprendizagem, né, que são as recomendações por níveis de competência leitora, com os 3 referenciais, né, que estão sendo utilizados agora, que é a PNA, que é a BNCC e o PNE. Então, o que é que a PNA traz? A Política Nacional de Alfabetização. Ela traz que as crianças entram no primeiro ano com 6 anos, e é nesta fase que a criança tem que aprender a ler. E a consolidação dessa aprendizagem, ela vai acontecer no segundo ano, que a BNCC também traz, esse mesmo referencial, né, que a consolidação da alfabetização deve acontecer no segundo ano. E nos terceiros anos, realmente é o fechamento de tudo que foi aprendido com relação às competências preditoras e editoras da alfabetização. E nos quartos e quintos anos é onde acontece o ler para aprender. Então, a criança, obviamente, só lê para aprender se aprender a ler. Então, a gente tem que fazer um trabalho, a gente que eu falo, somos nós professores, dentro de sala de aula, fazer um trabalho, né, de forma sistemática, de forma explícita, de forma intencional, de forma multinível, que atinja a todas as crianças, para que elas consigam realmente se alfabetizar nos 12 primeiros anos, sistematizar esse conhecimento no terceiro ano, e no quarto ano ela começar a utilizar todas as habilidades e competências para ler, para aprender. Ok? Espero que vocês estejam entendendo. Então, a PNA, ela também traz os pilares da alfabetização como uma recomendação mundial. Na verdade, os pilares de alfabetização que está descrito na PNA, esses pilares, eles se baseiam no NRP, que é um relatório nacional de leitura, que foi feito nos Estados Unidos em 1997. Esse relatório ele foi feito para avaliar a eficácia
das diferentes abordagens do ensino da leitura nos Estados Unidos, mas também foi feito em outros países europeus e países também que falam o português. Então, dentro desse relatório, foi criado os pilares da alfabetização que estão descritos na PNA, e são 6. Então, quais são esses 6 pilares da alfabetização? A consciência fonêmica, a instrução fônica, trabalhar o vocabulário, a fluência em leitura oral, a compreensão de textos e a produção escrita. Então, é dentro desse viés que surge o programa Tempo de Aprender, né, que ele com as meninas Junac, que elas fazem no primeiro e no segundo ano. E dentro do programa Tempo de Aprender, tem uma plataforma chamada AvaMec. Dentro dessa plataforma tem vários cursos, e dentre os cursos tem o curso ABC, que é um curso que vai falar sobre como alfabetizar, né, como ensinar a ler e a escrever por meio de evidências científicas. E esse curso, o ABC, é distribuído em 2 partes. Na parte mais teórica e a parte mais prática, tá certo? Eu fiz o curso teórico na plataforma AvaMec, e no ano passado, em uma parceria do MEC com a Universidade do Porto, em Portugal, foi lançado um edital onde todos os alfabetizadores a nível do Brasil, que fosse alfabetizador, professor de escola pública, poderiam participar dessa seleção. Essa seleção compunha-se de três etapas, uma parte mais profissional, a outra a nível de elaborar um projeto de formação e um projeto de intervenção. E dentre as etapas, eu fui selecionada e tive o prazer de ir para Portugal em novembro, com tudo pago pelo MEC, custeado pelo MEC e pela Universidade do Porto, onde eu pude aprender muito, alargar muito meu conhecimento a respeito de como se aprende a ler e a escrever. E é exatamente hoje que eu estou tendo essa oportunidade de contribuir, né, de passar para vocês um pouco do que eu aprendi lá. Pode passar, Samara, por favor. Então, eu trouxe aqui algumas contribuições das ciências da leitura. O primeiro ponto que as ciências da leitura abordam, né? O primeiro é que os indivíduos, ele aprende a falar de forma espontânea, com o convívio, né? Com o convívio com seus pares, por imitação, ele aprende a falar naturalmente. Mas na sua maioria, eles não aprendem a ler, a escrever, se não forem ensinados de forma explícita. Óbvio, tem algumas crianças que, por estarem em meios, né, a um ambiente letrado, a manusear diferentes tipos de materiais impressos, ela pode aprender a ler e escrever, óbvio, as crianças são muito inteligentes. Contudo, vai ser um pouco mais demorado e um pouco mais doloroso para essa criança. Então, os nossos alunos, que estão nessa grande maioria, elas precisam de um ensino realmente explícito e sistemático de como se adquire, de como se aprende a ler e a escrever. Então, a linguagem escrita, ela é um produto cultural, ela é um produto construído por nós. Se compararmos a história da humanidade, bem recente, há 10 mil anos atrás, muito recente mesmo. Então, o cérebro humano, ele precisou se adaptar, né, para que o indivíduo pudesse aprender a ler e a escrever. É o que o meio científico chama de reciclagem neuronal. Essa reciclagem neuronal é o que possibilita que as mesmas áreas que são usadas para a visão, para a audição e para a fala, elas possam ser modificadas e adaptadas para que o indivíduo ele possa aprender a ler e a escrever. Então, aprender a ler consiste em acessar, por meio da visão, a área da linguagem falada. Então, nesse contexto, aprender
né, a aprendizagem da leitura e da escrita, ela deve ser uma aprendizagem que ela deve ser motivada pelo professor, ela deve ser guiada por ele de forma sistemática, de forma intencional, de forma contextualizada e de forma monitorada. O monitoramento dessa aprendizagem, ela tem que ser feita constantemente, certo? Tem professores que fazem esse monitoramento semanalmente, quinzenalmente, tem outros que só fazem bimestralmente ou trimestralmente. Contudo, que esse monitoramento dessa aprendizagem da leitura e da escrita seja feito de forma não pontual, mas de maneira que o professor ele possa diagnosticar, né, fazer o diagnóstico, perceber o que precisa ser feito e agir em tempo hábil para amenizar os futuros problemas de aquisição da leitura e da escrita. Pode passar, Samara. E aí, eu trouxe agora para vocês, eu procurei fazer da forma mais fácil que eu pude pensar. E aí, eu trago para vocês o cérebro, só a parte esquerda do cérebro, que é onde fica a área da linguagem, localizada a área da linguagem. E esse esquema é chamado de arquitetura cerebral da leitura, certo? Então, a leitura, ela começa com qualquer estímulo visual nas áreas genéricas que tratam da visualização, que é essa partezinha azul, que são os inputs visuais. Quando nós enxergamos uma palavra, se nós já lemos e escrevemos, quando a gente observa a palavra, automaticamente, ou muito rapidamente, ela se move para a área, tá certo? Que se conecta com o reconhecimento da palavra escrita, que é essa vermelhinha, que é chamado pelos neurocientistas de caixa de reconhecimento das letras, né? Onde são armazenado o reconhecimento das letras. Então, é dessa maneira, quando você observa que esse input visual joga as informações para essa caixa de letras, que é o que está em vermelho, ela ativa numa explosão de atividades em pelo menos duas áreas neuronais, que é a área que está em verde e a área que está em laranja. A área que está em verde é o acesso ao significado da palavra. A área que está em laranja é o acesso à articulação e à pronúncia da palavra. Então, essas áreas laranja, né, e essas áreas em verde, elas são áreas que já existem no cérebro, certo? E são essas áreas que são ativadas quando você lê uma palavra. Então, do ponto de vista cerebral, aprender a ler consiste, primeiro, você aprender a reconhecer as letras e, obviamente, os sons que correspondem a essas letras. E como estas letras, como estes sons, se combinam para formar as palavras escritas. E, em seguida, conectá-las com esses sistemas que procuram o som e o significado, que é a área verde e a área vermelha. Né? Como eu falei, essas áreas elas já existem para a linguagem falada. E quando a gente começa a aprender a ler e a escrever, essas áreas elas são compartilhadas com a escrita. Então, a leitura ela consiste em criar um link entre esse sistema visual, certo? E o sistema de linguagem falada. Pode voltar, Samara. E o sistema de linguagem falada, certo? Então, quando a criança ela vai para a escola, ela já vai para a escola com um sistema muito sofisticado de linguagem e também um sistema muito sofisticado de sistema visual. Contudo, o que é que ela precisa fazer? Ela precisa criar uma interface entre a caixa de letras
que processa a informação visual e conectá-las rapidamente com a área que está em verde e a área que está em laranja. Então, dentro desse contexto, a leitura, ela é um processo extremamente complexo. Nós, quando adultos, e adultos que já dominam, né, o sistema de escrita alfabético, é relativamente fácil. A gente olha para uma palavra e automaticamente a gente decodifica, a gente lê a palavra. Mas nós esquecemos de como foi difícil, na verdade, extremamente difícil, né, a gente aprender a ler e escrever quando a gente era criança, certo? Então, pode passar, Samara, agora. E o mais interessante que as descobertas trazem é que quando a gente aprende a ler, e quando a gente lê, por exemplo, se eu ver a palavra abacaxi, automaticamente eu falo abacaxi, e automaticamente eu penso o que é um abacaxi, que é uma flor, que muitas vezes a gente chama de fruta, que é branca, que é macia, que é azeda, mas que ao mesmo tempo é doce. Então, quando a gente lê, quando a gente decodifica, a gente acessa, não é, o léxico dessa palavra. Mas uma coisa muito interessante, quando a gente lê, a gente tem a impressão de que nós lemos a palavra de forma global. Mas não é. A gente lê de forma seriada. A gente lê letra a letra. Cada som que corresponde àquela letra. Mas a gente lê de uma forma tão rápida, de uma forma tão automática, que dá a impressão que a gente está lendo de forma global. Ok? E aí, para o próximo slide, eu vou pedir para uma pessoa participar. É bem rápido. Sei lá, pode ser Francisca. Lenira? Mona Lisa? Pode ser Lenira? Não? Então, pode ser qualquer pessoa. Uma pessoa que queira participar. É bem rápido. Não fiquem ansiosos, nem com medo, não tem nada demais. Francisca, Tá com pode o microfone ser? desligado. Pode ser. Eu Pronto, também, passa aí. Francisca. Você eu tem que também seguir tenho medo. exatamente o comando, Tem certo? outra pessoa que disse que quer, Conceição. Aí, ó. Veja aí quem foi. Quem é? Eu disse que o meu telefone, o meu microfone estava desligado, não estava ouvindo, porque ela falou meu nome, eu corri para ligar. Mas tudo bem, Francisca, vai em frente. Pronto, bora lá, Francisca. Olha, Bora tu lá. tem que seguir os comandos, certo? No Certo. próximo slide vai ter um conjunto de palavras e você vai Deixa eu ler botar meu óculos, que eu tô no celular. Vai que eu te ajudo, vai. uma pessoa de cada vez, só uma. Ou vai Lenira ou vai Francisca. Vai, Fran. Tô aqui, tô indo. Vai Vamos lá, lá. Francisca, pode passar. Você vai ler somente as palavras. Pode começar. Azul, laranja, preto, vermelho, roxo, verde, roxo, vermelho, preto, amarelo, laranja, azul, roxo, vermelho, amarelo. Ótimo, parabéns! Excelente leitora. Agora eu quero que você diga as cores e não a palavra. Vermelho, roxo, verde, laranja, azul, roxo, preto, verde, azul, amarelo, roxo, preto, verde, azul, vermelho. Ótimo! Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi algumas coisas, né? Também. Francisca, quando foi pedido para ler as palavras, ela leu as palavras bem rápido, não é verdade? Bem Verdade. automática. Mas quando eu pedi para ela me dizer as cores, vocês perceberam que ela ficou um pouquinho truncada? Por que será Sim. que isso acontece? E eu acho que eu errei uma, viu? Eu acho que lá onde estava amarelo, eu não disse laranja, eu acho que eu disse amarelo. Não tenho certeza, mas Você leu, né? Muito bem. Então, assim, por que que isso acontece? Porque o cérebro, ele entrou em conflito. A gente aprende a ler de uma forma tão automática que essa leitura ela não permite a você que você foque sua atenção
em outras coisas. É por isso que quando você quer ler, eu peço para você dizer a cor e você quer ler, o cérebro quer ler e não dizer a cor. Daí fica truncado. Daí o automatismo na leitura. Uma pessoa com déficit, né, de atenção, ela vai ter muita dificuldade de fazer essa atividade. Essa atividade é um teste chamado teste de Stroop, que ele mostra justamente esse controle inibitório. Tá certo? Pode passar. E na sala de aula, por exemplo, se eu coloco essa tela, por exemplo, dentro de uma sala de aula, para uma criança que já está alfabetizada, ela vai querer dizer galinha, pé, laranja e vaca. E se eu peço para ela me dizer as imagens, ela vai dizer pato, mão, maçã, cavalo. Quer dizer, ela não vai dizer com tanto automatismo, com tanta segurança, quanto ela fez com a leitura. Então, os leitores, eles têm dificuldade em ignorar as palavras, né, que demonstram que elas são reconhecidas automaticamente. Então, essa é uma atividade que precisa ser feita por vocês, se quiserem, obviamente, é só uma sugestão, né, para vocês perceberem a atenção das crianças na questão de parar para ouvir as palavras, ok? E, obviamente, a fazer a decodificação. Pode passar. E aí eu trouxe uma escritora, não sei se vocês conhecem, uma estudiosa, chamada Linnea Henry. Linnea, ela estuda o desenvolvimento da leitura e da escrita, assim como Ferreiro e Teberoski. Obviamente, eu, enquanto professora, eu me espelho no estudo da psicogênese da escrita, mas eu trouxe uma outra autora, para que nós pudéssemos também ver o que outras pessoas também estudam o desenvolvimento da leitura e da escrita, só para você alargar mais os nossos conhecimentos sobre. Então, a Linnea, ela fala em sua teoria que as crianças, elas progridem ao longo dessas fases, que eu vou dizer daqui a pouco, durante as quais elas demonstram uma habilidade crescente para mapear os sons das palavras em letras apropriadas para representá-los. É o que a gente chama de relação letra-som. Grafema, fonema. Então, ler e escrever são dois lados da mesma moeda. Embora sejam diferentes em muitos aspectos, elas compartilham conhecimentos e habilidades. E para um professor alfabetizador ter sucesso, né, ele tem que ter 3 grandes campos de conhecimento. Ele tem que ter um conhecimento da fonologia, ele tem que ter o conhecimento linguístico e ele tem que também ter o conhecimento cognitivo, como a criança aprende. Ele tem que saber esses 3 conhecimentos. E além dele saber esses 3 conhecimentos, ele também tem que saber como, na prática, esses conhecimentos se materializam e como eles podem ajudar as crianças a aprender a ler e a escrever. Tá certo? É como o Magda Soares fala, né? Na questão da alfabetização e do letramento. Tem as suas especificidades, mas os dois têm que andar juntos. E Linnea fala também que aprender sobre as relações entre letra e som, ele vai criar um novo sistema de aprendizagem, que é a aprendizagem das palavras. Ok? Passa aí, Samara, por favor. E aí, antes, né, de eu falar basicamente o que foi que a Linnea criou, ela também criou a teoria psicolinguística da amalgamação, que é a teoria do desenvolvimento da fala. É um nome bem difícil, né? Mas é bem simples de compreender. Eu vou dar um exemplo bem simples. Por exemplo, quando um pedreiro vai fazer uma massa, né, para para fazer lá a parede, por exemplo, ele coloca cimento, ele coloca areia e coloca água.
juntou-se todos os três ingredientes e formou uma amálgama, né? Uma fusão dos três elementos. Então, a teoria da amalgamação com relação ao desenvolvimento da fala é esta que eu vou trazer para vocês agora. Primeiro, quando a criança nasce, de acordo com a fala, a aprendizagem da fala, quando a criança nasce, ela começa a se comunicar, né, com o outro, com quem está cuidando dele, com a mãe, com o pai, com relação à questão fonêmica, que a gente chama de identidade fonêmica. Quando ela pronuncia b, papá, né? Então, essa fase da linguagem falada é chamada de identificação fonológica. Quando a criança, ela já fala, por exemplo, mamãe, papá, e já sabe que mamãe e papai é aquele ou aquela pessoa que cuida, né? Ela dá sentido à palavra que ela fala, aí a gente fala que isso é a identidade semântica, a idade do sentido, do significado. A identidade sintática é quando a criança ela começa a unir várias palavras para formar uma frase, para se comunicar. Por exemplo, quando ela fala assim, Conceição bebe água. É muito difícil você encontrar uma criança de 2 e 3 anos que ela fale bebe água, Conceição, ou bebe água, Conceição, né? É mais raro, acontece, óbvio. Mas o que é mais comum é a criança aprender, porque ela está aprendendo por imitação, né, a falar adequadamente a estrutura sintática da palavra. E depois temos a identidade pragmática. A identidade pragmática são os usos reais, né? Por exemplo, quando eu vou entrar numa sala, ou quando uma criança vai entrar na sala, ela diz, com licença. Se ela recebe algo, ela diz, obrigada. Então, esses são os usos pragmáticos da fala, certo? Então, o que é que a Linnea diz? A Linnea diz que todas essas 4 identidades, elas se fundem na nossa memória, certo? É por isso que quando a gente aprende a ler, por exemplo, que é a identidade ortográfica, lembra do abacaxi? Quando eu leio abacaxi, vem todos aqueles conceitos na minha cabeça. O que é o abacaxi, como é a característica do abacaxi, o gosto do abacaxi, se eu conheço o abacaxi, óbvio. O gosto do abacaxi, que ele é utilizado, o suco dele, para amenizar os sintomas da gripe, enfim. Então, quando eu começo a ler, que é a identidade ortográfica, eu faço todo esse jogo, mas esse jogo já está tudo guardadinho, né, na nossa memória, que é o nosso léxico. Ok? Tomara que vocês tenham compreendido, se eu não falei muito rápido. E aí é que a Linnea, ela entra com as teorias ou as fases de aprendizagem da leitura e da escrita. Quando eu for falar, vocês vão logo remeter-se ao que Emília Ferreiro fala e diz, né, na sua teoria da psicogênese da escrita. Então, a Linnea diz que para aprender a ler e escrever, a criança ela passa por 4 fases. A fase inicial, que é a fase pré-silábica, né? A criança, nesta fase, ela usa pistas visuais para ler. Por exemplo, se você chega no primeiro ano, ou no segundo, independente, na sua sala de aula, e você chega com a pipoca box, por exemplo, ela pode não ler, mas ela diz pipoca box. Se ela viu o logotipo da Coca-Cola, ela vai dizer Coca-Cola. Certo? Então, quando a criança faz esse tipo de leitura, usando pistas visuais e conexões visuais, ela está fazendo uma leitura pré-silábica. E quando é que essa criança ela é pré-silábica na escrita? Tem diversas fases do pré-silábico. Tem a fase logográfica, tem a fase de garatuja, tem a fase do desenho, não é? Cada uma em termos qualitativos, uma sobre a outra. Então, assim, por exemplo, se eu pedir para uma criança pré-silábica escrever a palavra casa e ela desenhar
a palavra casa, ela não está parando para pensar na palavra enquanto som. Ela está pensando no objeto, no que significa o que você falou. É por isso que ela desenha casa. E é por isso também que o professor, na sua sala de aula, nas suas sequências didáticas, tem que fazer N atividades, uma massa didática grande, mostrando para a criança, não é, que se escreve com letras e que estas letras, né, que estas letras, elas representam os sons, certo? Na segunda fase, é a fase alfabética parcial. É quando a criança, ela já faz uso de letras e sons. É quando ela já para perceber que a palavra, que essa palavra, ela é composta por sons e que estes sons, eles são segmentáveis. São segmentáveis em sílabas, são segmentáveis em rimas e são segmentáveis naquela partícula menorzinha que a gente chama de fonema, certo? Na terceira fase, que é a fase alfabética, é quando a criança ela já faz a relação grafema e fonema. É quando eu falo, por exemplo, boneca, e ela já percebe que quando eu falo bó, eu estou falando dois sons, articulando dois sons, o som b e o som o. Se quando eu falo né, ela já percebe que eu estou articulando o som n com o som e. E k, ela já percebe que tem dois sons, o som k e o som a. Então, ela já faz, né, essa relação entre os sons e a representação desse som, que são as letras. Na quarta fase, ela já diz que é uma fase alfabética consolidada. É quando a criança ela já usa conexões multiletras para formar sílabas e para formar novas palavras. É quando a criança realmente já está alfabetizada. É quando ela começa a perceber as regularidades na produção da escrita. Por exemplo, é quando ela começa a compreender que da palavra pedra, né? Porque na palavra pedra, o morfema vai até o R. Né? O morfema é a unidade menor de sentido, que eu posso criar pedregulho, que eu posso criar pedreira. E no nível ainda mais complexo, ela começa a fazer relações assim, por exemplo. Ela pega a palavra infeliz e coloca um prefixo. E aí ela cria a palavra infeliz. E aí, na mesma palavra, ela coloca um sufixo, mente. E aí ela percebe que escreveu a palavra infelizmente, que dá intensidade à infelicidade, certo? Então, quando a criança é capaz de fazer essas conexões, ela já está plenamente alfabetizada, que é o que a gente chama de alfabético ortográfico. Pode passar, Samara, por favor. E aí eu trouxe esse slide sobre a questão dos métodos de alfabetização. Né? No Brasil, se a gente for observar a história da alfabetização no Brasil, a história da alfabetização no Brasil ela está mais associada à questão dos métodos. E, de maneira bem geral, nós temos dois grupos de métodos. Nós temos os métodos sintéticos e os métodos analíticos. E a gente tem ainda uma outra vertente, que é o sintético-analítico, que é a mistura desses dois grandes grupos de métodos. Então, o que é o método sintético? O método sintético, ele vai das partes para o todo, começando das unidades sonoras menores. E daí criou-se o método da soletração, o método fônico e o método da silabação, que é o método silábico. O método analítico, em contrapartida, ele parte do todo para as partes.
que são os métodos da palavração, da sentenciação e do método global. Então, eu sugestiono, né, que vocês, se tiverem alguma dúvida, estudem um pouco sobre estes métodos, nessa perspectiva que eu coloquei aqui, para vocês descobrirem como é esse método, como ele funciona na prática, quais são as vantagens na utilização desses métodos e quais são os riscos. Tá certo? Pode passar, Samara. E aí, para resolver um pouco a questão, né, de qual método eu vou utilizar na alfabetização, eu trouxe uma discussão feita por Catarina Snow, em 2019. Ela é uma professora de graduação da Universidade de Harvard, e ela disse que se nós seguirmos esses 4 pontos que ela questiona e ela mesma responde, talvez essa questão dos métodos seja vencida. Né? O primeiro ponto que ela diz é o seguinte, que nós, enquanto professores, devemos ensinar explicitamente a criança a converter letra-som, ou som-letra, né? Que é uma das principais habilidades, né? Uma das principais competências do sistema escrito alfabético. Se você observar, se você já leu A Face dos Métodos, de Magda Soares, se você já leu alguns livros sobre alfabetização de Arthur Gomes de Moraes ou de Renan Sargiani, nele vai estar bem explícito, né? Os 3, eu estou colocando 3, mas tem muito mais. Esses 3 autores, em nenhum momento, ele nega que na alfabetização nós temos que ensinar a questão da consciência fonológica. Ela deve ser ensinada, óbvio que deve, até porque o nosso sistema é alfabético. Como é que eu vou aprender a ler se eu não sei fazer relações letra-som? Agora, esse fazer, né, ele tem que estar associado à função social da leitura. Ele não pode ser feito de qualquer forma ou com contextos construídos, certo? O segundo ponto, devemos ensinar a criança a ler textos fáceis, com palavras familiares. Óbvio que a gente vai trazer textos para trabalhar com a criança, que esse texto atenda, né, às expectativas dessa criança. Óbvio que eu não vou subestimá-la, né? Devemos também nos concentrar no ensino do vocabulário e do conteúdo, porque o vocabulário ele vai desenvolver, né, na criança, nesse adolescente, nesse adulto, o conhecimento para sustentar a compreensão dos textos. E devemos também expor essas crianças, esses adolescentes, esses jovens a textos instigantes, né, que façam esses alunos a compreenderem os diferentes gêneros textuais que circulam na nossa sociedade e que essas crianças, esses jovens, eles possam desenvolver o gosto, o prazer em ler. Daí a importância de vocês terem um momento na sua rotina, mas isso também quanto rotina, todos os dias, não é? Apresentar a literatura de forma gostosa, que eles se surpreendam, que eles fiquem animados, certo? Pode passar, Sandra, por favor. E para aprender a ler e escrever, o que é preciso? É preciso que a criança ou o adulto, ele compreenda que as letras são símbolos e que estes símbolos, né, que para estes símbolos, ou que nestes símbolos, ou que estes símbolos, eles tenham uma correspondência fônica e que essa correspondência fônica é nada mais do que os sons da fala. Que essas representações, letra, som, ela não é aleatória, existe uma conotação alfabética, existe uma regra. Por exemplo, uma criança que está se alfabetizando agora,
Eu vou usar o meu filho, por exemplo, Luiz, ele tem 5 anos. E aí ele aprendeu a escrever de memória o nome dele, Luiz. E eu fui fazer uma atividade com ele, pedi para ele colocar o nome dele. E aí ele colocou o S, o I, o U, o L, e tudo misturado. Eu falei, Luiz, já escreveu seu nome? Ele disse, já, mamãe. E eu disse, e você acha que esse nome aqui é o nome Luiz? Ele disse, é. Ó, tem todas as letras aí, ó. Tem o L, tem o U, tem o S, tem o I. Compreendem? É preciso que o professor, ele, de forma sistemática e explícita, elabore atividades explicitando, falando para essa criança que existe uma ordem quando se vai escrever uma palavra e que esta ordem ela deve ser seguida. Outra coisa, conhecer as letras e os sons que elas representam. Outra coisa fundamental, lembra daqueles 3 fundamentos que o alfabetizador precisa ter? Consciência fonológica, o professor ele tem que conhecer os sons de cada letra, certo? Se ele não conhecer, ele vai ter dificuldade, obviamente, de ensinar os sons, né, que correspondem às letras daquela palavra, tá certo? Tem uma musiquinha no YouTube, as letras também falam, se eu não me engano é essa, que é uma fonoaudióloga, que ela mostra o som para cada letra. E se vocês tiverem dúvidas, acessam lá e aprendam com ela como pronunciar adequadamente os sons de cada letra, né? E discriminar também as formas visuais das letras. Olha só, para uma criança que está se alfabetizando, é muito difícil ela perceber as diferenças visuais, principalmente com essas letras, que é o P, o B, o Q, o D. Por exemplo, se eu pegar o P e inverter, fica um D, tá certo? Então, que a criança ela possa experimentar por meio de atividades sistemáticas como é que essas letras realmente são escritas e quais sons elas representam. E, por último, reconhecer e manipular os sons da fala de forma consciente. Como eu falei, a atividade fonológica, ela é uma atividade metacognitiva. É quando você reflete sobre a própria fala. Então, quando a criança, ela começa a refletir, por exemplo, que vaca, vá, tem o som do V e tem o som do A. E cá, tem o som do K e tem o som do A. Quando ela faz essa reflexão sobre a própria fala, ela está elaborando a atividade metacognitiva de refletir sobre os sons que compõem as palavras. Pode passar, Samara. E aí, eu trago para vocês o modelo de cordas de Hollis Scarborough. Esse modelo de cordas, ele vai mostrar como é que se dá, como é que se processa, como é que você chega a uma leitura hábil. Quando eu falo em leitura hábil, eu estou falando de fluência, eu estou falando de rapidez, eu estou falando de prosódia e eu estou falando de compreensão. Então, ela diz que para a gente chegar ao fim da leitura, que é a compreensão, nós precisamos de 2 grandes grupos de competências. O primeiro grande grupo são as competências das palavras, que se refere à consciência fonológica, que se refere à decodificação e o reconhecimento automático dessas palavras. O segundo grande grupo de competência diz respeito às competências de linguagem, que são o conhecimento prévio que a criança tem que ter para aprender, para compreender o texto, né? Ter um vocabulário alargado, e se não tiver, o professor tem que propor atividades para alargar esse vocabulário. Estruturas da língua, ele tem que ter conhecimento de sintaxe, tem que ter conhecimento de fonética, tem que ter conhecimento de semântica,
o raciocínio verbal, que é a questão das inferências que nós fazemos quando estamos lendo, e o conhecimento de literacia. Obviamente, ele tem que compreender os gêneros textuais que circulam na nossa sociedade, e também os textos literários. Então, quando o indivíduo, a criança, já tem esses dois grandes grupos de competências consolidados, eles fazem isso, eles se entrelaçam. E quando há esse entrelaçamento, é o que gera, né, a leitura com compreensão, que é a leitura hábil, que a Hollis fala. Pode passar. Então, para fecharmos, né, quais são os aspectos fundamentais da leitura? Então, o que é ler? Ler é um processo cognitivo por meio do qual nós transformamos os símbolos em sons. E o que é preciso, né, para aprender a ensinar a ler? O que é preciso? Primeiro, um ensino sistemático, um ensino explícito e um ensino intencional. O professor, quando for elaborar sua sequência didática, você tem que estabelecer qual é o objetivo que você quer alcançar. E esse objetivo que você quer alcançar, a criança também tem que saber, porque ela tem que saber o que é que você está querendo que ela aprenda, certo? Segundo, que ela comece ou que ela faça a correspondência letra e som, para que ela possa decodificar, tá certo? E por último, né, só para reiterar, as letras, elas não têm som, as letras, elas têm uma correspondência fonética. Ok? Pode passar, Samara. E aí eu trago para vocês uma questão bem polêmica, mas não é tão polêmica assim, é a questão que não é preciso você compreender para você ler. Né? São duas coisas diferentes. Você pode ler e não compreender, mas que o objetivo da leitura é que haja compreensão. Então, se eu trouxer um texto que para vocês lerem, que nesse texto tem um vocabulário, né, complicado que vocês não conheçam, vocês vão ler, mas esse texto vai dificultar a sua compreensão ou até não vai compreender. É a mesma coisa com a criança. Que possamos trazer textos para essas crianças que, no máximo, tenham 5 palavras que ela não conheça. Porque se tiver mais, ela também não vai conseguir compreender. Então, eu fiz um esquemazinho aí. Para que a leitura seja realmente eficiente e que nós cheguemos à função fim da leitura, que é a compreensão, é preciso que nós aprendamos a decodificar, que essa decodificação ela seja fluente, ela seja rápida, porque ela sendo fluente e rápida, vai sobrar espaço na memória para eu compreender. Não sei se vocês já aconteceram com vocês em sala de aula, mas, por exemplo, quando eu estou ensinando, né, ao nível da sílaba, a criança já está quase alfabetizada, aí ela faz assim, teotó, ma, té, abacaxi, por exemplo. Quando ela faz isso, é porque ela gastou todo o espaço de memória para decodificação. Então, quando ela chega no té, ela não consegue mais, em termos de memória, lembrar o que foi que ela disse anteriormente. Então, como é que a gente pode superar isso? Com bastante exercícios de decodificação. E uma decodificação rápida. Mas, Conceição, isso acontece só quem está no início da alfabetização? Não. Acontece com quem está já alfabetizado, mas não no nível da palavra. Acontece no nível de frases. Por exemplo, ela lê assim, era uma vez uma menina que comia doce. Aí eu falo assim para ela, muito bem, ótimo. O que essa frase está dizendo? Ela não sabe. Sabe por quê? Porque ela também gastou todo o espaço da memória do trabalho dela para fazer a decodificação. Então, ela tem que ler muito mais rápido, né? Com muito mais rapidez, para conseguir chegar à compreensão.
Então, ler implica decodificar para depois compreender. À medida em que as tarefas de decodificação se automatizam, libera espaço na memória para a compreensão, que é a função fim do processo de leitura. Passa aí, Samara, por favor. E aí, quais são, dentro desse contexto, quais são os aspectos fundamentais da leitura? O primeiro, para se aprender a ler e a escrever, há uma parte de trabalho na leitura que, de certa forma, ela é mecânica, mas ela precisa, não é? Nós precisamos, é necessário que trabalhemos, que é o caso, né, da consciência fonológica. Ela tem que ser trabalhada. Mas, Conceição, como é que eu posso trabalhar a consciência fonológica? Você pode trabalhar pelo menos uma vez por semana, se você tiver muita dificuldade, dentro de seu planejamento, dentro de sua sequência didática. Você pode trabalhar 40 minutos e fazer uma atividade multinível, que atinja todos os níveis, tá certo? De sala de aula, e aí você vai trabalhar a consciência fonológica ao nível de cada criança, ao nível pré-silábico, ao nível silábico, silábico alfabético e ao nível alfabético, ok? As turmas desniveladas, elas criam desestimulação nos que já estão em níveis mais avançados. Óbvio, uma criança que já está alfabetizada, para você começar ao trabalho ao nível da sílaba, por exemplo, é muito desestimulante para ela, por exemplo. Daí, você utilizar as atividades multiníveis, porque dentro de um mesmo contexto, você programa atividades para os níveis maiores, são as crianças que já estão alfabetizadas, e ao mesmo tempo você dá o comando para eles, eles começam a fazer as atividades, e nesse interim você está trabalhando de forma mais corpo a corpo, né, com essas crianças que ainda não adquiriram as competências preditoras e editoras da alfabetização. O terceiro, é mais eficaz que faça um trabalho homogêneo com a turma no início, para depois cada um avance de forma autônoma. Óbvio, o ideal é que fosse assim. O ideal é que quando nós pegássemos as crianças no primeiro ano, esse trabalho fosse no nível mais homogêneo. Isso é óbvio. E que quando essa criança fosse para o segundo, para o terceiro, e chegasse nos quartos anos, elas estariam alfabetizadas. Isso é o que a gente quer. Contudo, não é o que a gente tem, não é? Em boa parte das turmas, principalmente de terceiros anos, são turmas heterogêneas com relação à alfabetização. Tem crianças já alfabetizadas, com crianças pré-silábicas, com crianças silábicas. Então, eu bato na tecla. Fazer um trabalho sistemático e explícito e intencional não é fácil, mas é possível. No começo dá muito trabalho, mas depois você vai se organizando. As crianças também, se for rotina, elas também vão se organizando e vocês vão ver como dá certo e como os avanços são rápidos. E, por último, a primeira e grande tarefa da escola, quer dizer, por último, mas é o principal, né? Que a primeira grande tarefa da escola é fazer com que as crianças aprendam a ler e a escrever. Passa aí, Samara, por favor. Samara? Aí. Olha só. Lembram dos pilares da educação, né? Que eu falei anteriormente? Muito bem. Se Samara deixar eu falar, eu falo. Aí, muito bem. A questão do vocabulário, a questão da fluência em leitura oral, a questão da instrução fônica, da consciência fonêmica, lembram? Muito bem. Então, quais são os aspectos fundamentais? Esse que eu acabei de falar. Então, o desenvolvimento do vocabulário, ele deve ser estimulado sempre. Sempre. Por quê? Porque ao ensinar novas palavras, não é? Deve-se também, ao momento que você está ensinando novas palavras de maneira oral, você também tem que mostrar essas palavras de forma escrita. Isso vai ajudar quem? Principalmente aos pré-silábicos e silábicos. Por quê? Porque eles estão na fase,
não é? O primeiro pré-silábico de não parar para ouvir as palavras enquanto sons, e os pré-silábicos ainda presos na segmentação das sílabas, tá certo? Então, vou colocar um texto novo, tem palavras novas, traz a palavra, fala palavras, mas mostra também a palavra de maneira escrita. A maior parte do vocabulário, ele é desenvolvido até os 7 anos, no meio familiar. Depois disso, o vocabulário ele é aprendido formalmente na escola. Então, é por isso que a escola deve promover o máximo possível atividades que favoreçam, não é, esse alargamento de palavras novas para essa criança. E o vocabulário ele é dividido em 2. O primeiro é chamado de vocabulário receptivo. Desculpe. O segundo é chamado de vocabulário expressivo. O vocabulário receptivo é aquele que, quando a gente aprende uma palavra, a gente sabe utilizar a palavra em diferentes contextos. Por exemplo, lembra de abacaxi? Eu falo a palavra abacaxi, eu sei que abacaxi é uma fruta, eu sei também que ela é utilizada em medicamentos, eu sei que ela é utilizada em bolo para fazer suco. Essa palavra abacaxi, ela faz parte do meu vocabulário receptivo. Por quê? Porque eu sei da palavra, eu conheço a palavra e sei empregá-la em diferentes contextos, orais ou escritos. Já o vocabulário expressivo, não. O vocabulário expressivo é aquele que a gente conhece a palavra, mas a gente não produz em nenhum contexto oral ou escrito a utilização dessa palavra. Por exemplo, se eu falar a palavra demagogia, eu posso até saber, né, o que é demagogia, mas eu não sei utilizar a palavra demagogia dentro de um contexto oral ou dentro de um contexto escrito. Então, a palavra demagogia, ela faz parte do meu vocabulário, mas do meu vocabulário expressivo. Eu conheço a palavra, mas não sei utilizá-la em contextos, diferente do vocabulário receptivo. Ok? Muito bem. Com relação à fluência em leitura oral. A fluência em leitura oral é a ponte entre a leitura e a compreensão. Então, quais são os indicadores para uma leitura fluente? Velocidade com que eu leio a palavra. Precisão, quer dizer, eu falo a palavra corretamente, com todos os seus R's e S's, tá certo? E pela prosódia, que é pela cadência, pela entonação, pela melodia, pelo ritmo que o texto lhe propõe. Então, a decodificação, ela é um processo cognitivo mais custoso, contudo, necessário para que chegue à fluência leitora. Então, quanto mais nós praticarmos no dia a dia, dentro da sala de aula, essa automatização da leitura das palavras, é que se chega a uma leitura fluente. E quanto mais fluente a sua leitura, né, mais fácil vai fazer você com que chegue à compreensão desse texto. Pode passar, Sandra. Oi, professora Conceição. Oi. É só para avisar para a senhora, rapidamente, que faltam 15 minutos, tá certo? Ok. Esse é o último slide, então eu estou no tempo correto. Então, o outro aspecto é a compreensão de textos. Ler, como eu falei anteriormente, ler não é compreender. São habilidades diferentes. Você pode ler e não compreender, mas que eu reitero que a função fim da leitura é a compreensão. Então, lemos com o objetivo de quê? De compreender, tá certo? Então, para compreender, é preciso ter uma boa habilidade de decodificação, de compreensão, né? E da compreensão linguística que eu falo. Então, não basta apenas ensinar estratégias de compreensão. Precisamos também ensinar o vocabulário e o desenvolvimento da fluência leitora. Com relação à produção escrita,
né? As práticas de leitura e escrita, elas devem estar associadas também à prática da leitura, uma com a outra. Não sei se vocês perceberam, mas na maioria das vezes a criança ela aprende a ler mais rápido do que escrever. Então, por que isso acontece? Porque nós propomos para essa criança, para essa turma, mais habilidades de leitura do que habilidades de escrita. Então, as habilidades, elas têm que ser iguais. Ao mesmo tempo que eu proponho atividades de leitura, eu também proponho atividades de escrita. Então, com relação à prática de escrita, a gente tem vários níveis. Nós temos a prática de escrita ao nível da letra, né, que quando a gente faz a relação letra-som, é logo no início. Ao nível da palavra, é a ortografia da palavra, é quando a gente já pensa na escrita correta e nós já fazemos uso, né, das regras ortográficas. Ao nível da frase, a estrutura mesmo sintática da frase. Ao nível do parágrafo, né, a ortografia e a articulação das ideias. E ao nível do texto, que é com relação aos gêneros textuais e ao estilo e à organização de como as ideias são colocadas no papel. Tá certo? Passa aí, Sâmara, por gentileza. Nossa, ainda tem esse, desculpa, mas vou ser bem rapidinho. Então, o ensino da leitura e da escrita requer desenvolvimento de certas habilidades. Como é que a gente faz o estudo ou a instrução fônica? Nós começamos o que é mais simples para a criança aprender ao mais complexo, certo? Então, vou só repetir. Consciência fonológica é uma atividade mais abrangente, tá certo? Ao nível da lei, ao nível da sílaba, da rima e dos sons. A consciência fonêmica é só o trabalho ao nível do som. E a instrução fônica é o ensino das relações letra-som. Então, a gente sempre começando do mais simples para o mais complexo. Por exemplo, identificação dos fonemas. Se eu colocar a palavra pato e eu pedir para a criança identificar o primeiro fonema, P, e aí eu também pergunto qual é a letra, P, sempre estabelecendo a relação entre letra e o som. A síntese dos fonemas. Por exemplo, se eu disser assim, com que sons se constitui a palavra ovo? Aí ele diz ovo, ovo. Ou a segmentação. Se eu disser ovo, como é que se constitui a palavra ovo? Com quais fonemas? Aí ele diz o. Ou então a adição dos fonemas. A adição, você pegar uma palavra e adicionar um fonema. Por exemplo, flor, e eu peço para ele colocar o A. Fica como? Flora. Amor, e eu peço para colocar o A. Fica como? Amora. Certo? São atividades mais difíceis, mais complexas. A deleção dos fonemas. Sei lá, na palavra prato, e eu peço para ele retirar o som P. Como é que fica? Fica rato. E a substituição dos fonemas. Eu posso pegar duas palavras e retirar o fonema inicial, por exemplo, pirulito e boneca. Se eu troco o som inicial, fica birulito e boneca. Óbvio que trabalhar com palavras que não existem, que são as pseudo-palavras, é muito mais difícil para a criança. Então, sempre começando do mais simples para o mais difícil, o mais complexo. Pode passar, Samara. Eu quase não tenho tempo. Aqui são só instruções de sala de aula, né? As ciências da educação, juntamente com a neurociência, ela diz que o trabalho explícito e sistematizado para a criança aprender a ler e escrever deve-se começar ao nível da sílaba, ao nível da rima, ao nível da segmentação silábica. Por exemplo, o meu filho Luiz, se eu disser, Luiz, quantas vezes você abre a boca para falar a palavra boneca? Ele põe o dedinho aqui, ó, igual a Magda Soares fazia nas suas investigações. Ele faz boneca. 3, mamãe. Ou então, se eu pedir para ele bater palma, ele faz boneca. Agora, quando são com monossílabos, é bem mais difícil. Se eu disser, Luiz, diga pão, aí ele faz pão. Ou então, flor, flor.
Então, para quem está aprendendo, né, a segmentação silábica para os monossílabos realmente é mais difícil, mas tem que ser ensinado. Então, qual é o objetivo? O objetivo é levar as crianças a pensar na palavra enquanto sons. E segundo, a gente começa o trabalho com a alfabetização começando pelas vogais. Por quê? Porque as vogais são mais audíveis, certo? Para as crianças. Depois do ensino das vogais, a gente começa com as consoantes prolongáveis ou fricativas, que são aquelas que demoram, a gente falando, por exemplo, faca, ou você, entende? Ou sapo, ou zangão, para depois nós começarmos com as palavras, com os sons menos prolongáveis, que é o m, o l, o n, o p, por aí vai. E terceiro é realmente a relação entre o som e a letra, que é a decodificação. Pode passar, Samara. Pronto, atingi o tempo. Muito obrigada. Aí são as referências, né, que eu utilizei. Ferreira Teberoski, Margarida Alves Martins, excelente ideia para vocês estudarem, ela é ótima. Arthur Gomes de Moraes, Sargiane e Magda Soares. Obrigada.